Boa tarde a todos. Estamos no mês de novembro, iniciamos o mês falando de Memorial do Fim, do Haroldo Maranhão, e hoje vamos falar de um romance intitulado Os Rios Turvos, da Luzilá Gonçalves Ferreira. Eu estou aqui com o volume da editora Rocco e a minha edição é de 1993. Vamos às orelhas do livro. Os Rios Turvos, Portugal, século XVI. Bento Teixeira sai de Lisboa fugindo aos longos braços da Inquisição, pronta a sacrificar cristãos novos como eles. No Brasil, para onde vem, encontra Filipa Raposa, beleza reconhecida por todo o Pernambuco, razão de sua vida a partir daí e de sua morte. Quem dos dois é a vítima? Quem o algoz? Sofre mais o que ama ou o que apenas se deixa amar? Acompanhar a história de Bento e Filipa é percorrer os árduos caminhos do processo de criação da poesia. É fazer a travessia de rios turvos de amor e negação, desejo e morte, através da sensibilidade e da narrativa segura e envolvente de Luzilá Gonçalves Ferreira. No intenso convívio entre duas personalidades tão distintas, aproximadas por um amor não compreendido por seus próprios atores, vemos resgatadas personagens da história do Brasil. Sentimentos e emoções esmaecidos por sob os relatos factuais da época são trazidos à tona, mostrando-nos uma possível versão feminina do redemoinho social, intelectual e amoroso do autor da prosopopeia, capaz de versos como estes: mas ínvida sorte, quão incerto são teus bens, prometes triunfal palma e vitória para tirar no fim a fama e a glória. Agora, juntamente com os versos, eterniza-se o amor de Bento Teixeira. A autora, nascida em Garanhuns, Pernambuco, Luzilá Gonçalves Ferreira, professora da Universidade Federal de Pernambuco, fez em Paris seu doutorado em literatura feminina no século XIX. Autora de ensaios sobre a poesia de Mauro Mota e de Fernando Pessoa, teve um romance Muito Além do Corpo, premiado na 4ª Bienal Nestlé de Literatura, e escreveu um livro de contos, O Espaço de Teu Rosto, além da biografia de Lô Salomé para a coleção Encanto Radical. Coordenadora da Antologia Feminina Pernambucana do século XIX, intitulada Em Busca de Targélia, Luzilá participou da coletânea de ensaio Os Sentidos da Paixão, com Lô Salomé, A Paixão Viva. Seu romance Os Rios Turvos ganhou o prêmio Joaquim Nabuco de Biografias da Academia Brasileira de Letras de 1922. Então eu vou ler aqui um comentário da obra para a gente ter uma maior visão do romance, mas eu não vou ler todo porque é um romance, é um comentário um pouco longo, vou ler apenas alguns excertos e alguns trechos da obra. Os Rios Turvos, de Luzilá Gonçalves, conta a vida de Bento Teixeira, cristão novo, autor de prosopopeia, poema que marcou o início do barroco na literatura nacional, e de sua mulher, um caso que terminou em tragédia. O romance é uma biografia que mistura a ficção, narrado em terceira pessoa, lembra a função documental que teve a arte. O tema da obra é a trajetória amorosa do português Bento Teixeira com a brasileira natural do Espírito Santo, Filipa Raposa, a grande paixão de sua vida e a responsável por seu destino trágico. A própria mulher o denunciou ao Tribunal do Santo Ofício, acusando-o de judeu e de mau cristão, e ainda instigou outras pessoas a fazê-lo. Traiu o marido por várias vezes, obrigando-o a morar em lugares diferentes de Pernambuco.
na época Paranambuco, no início da colonização. Na obra Os Rios Turvos, os intertextos enfatizam, como já citado, sobretudo a temática do amor. Ovídio aparece tantas vezes como epígrafes dos capítulos, o Ovídio degustado por Bento e Filipe em seus serões, Camões de Sóbolos Rios, o Camões dos breves enganos, do amor não vi senão breves engano. O intertexto bíblico na história dos judeus na comparação de Bento a Jonas, a caminho de Nínive, o grande mar. Nas citações latinas, nos poemas encomiásticos escritos por Bento, onde confessava o mistério de um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E, por fim, na prosopopeia, aquele longo poema que escreveu em Paranambuco, e os versos à maneira de Camões que lhe vinham sempre à mente. Cantem, poetas, o poder romano submetendo nações ao jogo duro. Filipa Raposa, cristã velha, e Bento Teixeira, cristão novo, dois seres tão diferentes, unidos pelas águas dos rios turvos do amor, um amor que nem eles conseguiram perceber na sua inteireza ou até mesmo nas suas contradições. Destaca-se ainda nas brigas de Filipa com o marido, quando ela, ao ler os textos dele, percebia versos inteiros de outros poetas, uma preocupação com o fazer literário, os caminhos complicados da criação poética percebido pelos protagonistas. Bento chegou a discutir sobre a habilidade de Gil Vicente para compor os versos da alma humana formada de nenhuma coisa feita. Eu e tu, Filipa, para dizermos estas coisas, utilizamos todas as frases. Gil Vicente o diz em 7 vocábulos. Um relato dramático para falar da vida, do amor, do desejo, da inveja, das contradições, do poder da igreja, da morte, enfim, coisas da vida de um cristão novo no século XVI no Brasil e sua mulher, uma cristã velha. Uma recriação que não esconde o aspecto social do primeiro século da formação do nosso país. Após essa introdução, uma resenha, nós vamos então ler alguns excertos do livro. Vamos lá. Nota: o leitor atento reconhecerá no intertexto o diálogo das grandezas do Brasil, o valoroso Lucideno, Gil Vicente, Camões, antigas canções da Península Ibérica e, sobretudo, o admirável livro Gente da Nação, do historiador José Antônio Gonçalves de Melo, que me fez conhecer Filipa Raposa. Traslado da confissão que fez Bento Teixeira, cristão novo, no tempo da graça em Pernambuco. Aos 21 dias do mês de janeiro de 1594, nesta vila de Olinda, capitania de Pernambuco, nas casas de morada do senhor visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, perante ele pareceu sem ser chamado, dentro do tempo da graça, Bento Teixeira. E por querer confessar suas culpas, recebeu o juramento dos santos evangelhos, em que pôs sua mão direita sob cargo do qual prometeu dizer a verdade. E disse ser cristão novo, natural da cidade do Porto, filho de Manuel Álvares de Barros, cristão novo, e de sua mulher, Leonor Gonçalves, cristã nova, defuntos, de idade de 33 anos, casado com Filipa Raposa, cristã velha, mestre de ensinar moços o latim e ler e escrever. Morador ora nas terras de João Paz do Cabo, freguesia de Santo Amaro. Isto tudo antecipando o primeiro capítulo. O primeiro capítulo vem com uma epígrafe em latim do Ovídio, intitulado Os Amores, e eu vou ler.
Que farás contra um inimigo, tu que assim excluis um amante? Ele jurou pelas partes vergonhosas de Nossa Senhora. O visitador olhou a mulher diante dele, em frente à alta mesa negra, pequena, um ar tímido, as mãos cruzadas sobre o peito. Qualquer coisa, entretanto, nos olhos enormes, olhos verdes, que ela tentava conservar baixos, desnorteava os que a fixavam. Pareciam emitir faíscas, confundindo-se com a chama dos cabelos, a revolta cabeleira escapando do lenço claro, espalhando-se pelos ombros. Senhora Dona Filipa Raposa, Vossa Mercê afirma que o dito Bento Teixeira, vosso esposo, jurou pelas partes vergonhosas da humanidade de Nossa Senhora? Ela encarou o homem, moreno e espadaúdo, de olhar duro e voz firme. Os olhos dele evitaram aquele olhar, deram a volta na sala. Detiveram-se no crucifixo da parede, aquela imagem que o encorajava a agir em nome de Deus e da fé, e em nome de Deus e da fé condenar e absorver. O Cristo tinha um ar penoso, a cabeça pendida. Algumas pedras haviam caído da coroa azinhavrada e o sangue escorrendo das chagas tomara com o tempo tons amarronzados de ferrugem que faziam pensar que havia uma eternidade que aquele sangue fora derramado. O frade, ao lado do inquisidor, seguiu a direção do olhar. Tanto tempo que ninguém pensava em limpar aquele Cristo, sozinho na cruz, pregado à parede, o rosto infeliz, como se voltado para a sua própria dor, só a ela atento, indiferente aos dramas que se passava ao redor. Qualquer dia o descerei do madeiro e o alimparei, pensou o frade. O Cristo parecia estar ali, entretanto, para recordar aos homens a sua missão. O visitador Heitor Furtado de Mendonça lembrou por um momento que uma santa causa o havia trazido àquelas partes de Pernambuco, tão distante de sua aldeia, a milhas dali. Então, recomendo vivamente o romance Luzilá Gonçalves Ferreira, Os Rios Turvos, editora Rocco. Leiam, sejam felizes e vamos encerrar esta nossa ótima conversa ouvindo uma canção do também pernambucano Alceu Valença.